Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre a minha história, sobre as minhas origens e contar para vocês, afinal de contas, quem é a idealizadora desse canal. Eu sou Simone Risotto, eu tenho 42 anos, eu sou mãe do João Vicente, de 6 anos, e atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu nasci numa cidade muito pequenininha chamada São José do Cedro, no oeste de Santa Catarina. Lá eu vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi me mudar para Florianópolis para vir morar com a minha irmã, que já morava aqui há bastante tempo, para vir estudar. O meu sonho era fazer faculdade de administração. E para isso eu precisava sair da minha cidade, porque lá não tinha universidades. Então eu me mudei e vim fazer o terceiro ano do segundo grau, que era um preparatório para o vestibular. Eu fiz o terceiro ano e no ano seguinte eu passei no vestibular e comecei a fazer, então, a minha tão sonhada faculdade de administração. Quando eu era pequena e eu pensava no que eu queria ser quando eu crescesse, desde muito cedo eu sempre pensei em ser uma administradora. Eu ficava assistindo as novelas com os meus pais e ficava vendo aquelas histórias de empresários que tinham grandes empresas, grandes indústrias, e eu ficava fascinada com aquilo tudo. Enquanto os meus amigos e as minhas amigas, eles sonhavam em ser policiais, médicos, dentistas, cantores, professores, eu desde muito cedo sempre pensava em ter essa profissão. Inclusive, muitas das nossas brincadeiras na minha casa eram relacionadas a isso. Quando eu era pequena, eu montei um escritório, meu pai me deu uma casinha daquelas que criança brinca, e eu montei um escritório lá. As minhas irmãs, elas já trabalhavam nessa época e elas traziam para casa rascunhos do escritório onde elas trabalhavam e papéis que sobravam, livros, revistas. E com tudo isso, eu montei o meu escritório. Então, eu e as minhas amigas, nós brincávamos disso lá na minha casa. Eu também montei uma biblioteca numa determinada época, porque eu sempre gostei muito de livros. A minha cidade tinha uma biblioteca pública e eu pegava livros lá. Eu devolvia um, pegava outro, devolvia um, pegava outro. Desde novinha, eu sempre gostei muito de ler. E isso era uma coisa que fazia parte da minha rotina, eu gostava muito. Então, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei a faculdade, eu me formei e eu fui trabalhar, logo um pouquinho antes de terminar a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa em que eu tive uma oportunidade muito bacana. Eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, numa área que eu não conhecia, mas era uma empresa muito bacana, com uma filosofia de gestão que eu admirava muito, e eu trabalhei lá durante 9 anos. E no final desses 9 anos, durante o último ano em que eu trabalhei lá, eu recebi uma oportunidade do diretor dessa empresa para nós abrirmos uma empresa juntos, e uma empresa que seria uma empresa de consultoria na área de tecnologia. E isso foi em 2010, então eu estou lá na Ativa, né? Essa empresa que nós criamos juntos. Eu estou lá gerenciando a Ativa há 10 anos já. E na Ativa eu pude aprender, né? E pude colocar em prática muitas das coisas que eu tinha aprendido no meu curso de administração. A Ativa, ela não é aquela grande empresa que eu via nas novelas e que eu tanto admirava. Mas independente do tamanho, eu entendi que para colocar em prática todas as habilidades que eu tinha desenvolvido, tudo que eu tinha aprendido e tudo que eu aprendi nessa empresa onde eu trabalhei, eu não precisava de uma empresa grande. Eu precisava começar a ter esse negócio, né? A ter um negócio. E com isso eu acabei me realizando, né? Porque graças a Deus eu pude vivenciar, né? Aquilo tudo que eu esperava quando eu era pequena, né? Em termos de ter uma empresa e de administrar uma empresa. Bem, durante esses anos todos que eu estou à frente da Ativa, nós já tivemos vários tipos de soluções que nós oferecemos lá.
E eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar muito, né? Então, nesses últimos anos, principalmente, eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas capacitações, eu fiz muitas imersões, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu me formei em administração, eu fiz 2 pós-graduações depois disso, e quando meu filho tinha praticamente 1 ano de idade, eu comecei uma segunda graduação em ciências contábeis, eu me formei, né? E várias pessoas me achavam um pouco maluquinha por estar fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a verdade é que assim, eu sempre gostei muito disso e isso sempre me alimentou muito, né? Eu gostava muito do que eu fazia, sempre gostei muito do que eu fazia. Eu sempre gostei de ser uma pessoa com muita coisa para fazer, né? Eu sempre achei que estar bastante ocupada era sinônimo de eficiência, era sinônimo de competência. Então eu estudava, eu cuidava da minha casa, eu cuidava do meu filho, eu fazia cursos, eu cuidava da gestão da empresa. E assim o meu dia ele era bastante movimentado, né? Em 2019 nós estávamos num ano bem especial lá na Ativa. Nós estávamos a área que eu sempre gerenciei, ela estava crescendo e eu estava com um projeto novo lá na Ativa em relação a um novo trabalho que nós queríamos fazer lá. E foi um ano em que aconteceram muitas coisas. E como sempre acontecia, eu ia deixando sempre as minhas coisas pessoais de lado, né? Então, assim, durante um bom tempo, eu não cuidei da minha saúde, eu parei de fazer exercícios físicos, porque o meu trabalho e essa correria toda que eu vivia me consumia muito, né? Mas porque eu deixei que isso acontecesse, porque eu transformei a minha rotina dessa forma. Então, depois de muito tempo sem ir ao médico, sem cuidar da saúde, em agosto de 2019, eu fui fazer um exame de rotina na minha médica ginecologista e no exame clínico que ela fez, ela descobriu que eu estava com algo diferente, né? Ela constatou que eu tinha um pólipo, um mioma, que ela não sabia exatamente o que era. E ela me pediu para fazer uma biópsia e me pediu outros exames, aqueles exames normais que toda mulher faz, né? Eu fui fazer os exames, fui fazer a biópsia que ela me pediu, mas eu tinha feito a consulta em agosto e acabei demorando um pouco para ir fazer a biópsia. Fiz a biópsia em setembro e ia demorar 30 dias para o resultado ficar pronto. E nesse meio tempo, nós estávamos organizando um curso lá na Ativa. Eu iria dar um treinamento em outubro, no dia 16 de outubro, e nós estávamos a todo vapor para fazer as vendas do curso, para preparar o curso, preparar material. E eu não dei muita importância para os exames que eu tinha feito e tampouco para a biópsia. No dia 16 de outubro, exatamente no dia que eu dei o curso, eu recebi uma mensagem do laboratório que o meu exame estava pronto e não dei muita bola, porque na verdade o meu foco naquele momento era o treinamento, eu estava com a cabeça focada naquilo e deixei para lá. Eu só fui pegar o resultado 2 dias depois, na sexta-feira à noite. Quando eu cheguei em casa, eu acessei a internet e peguei o resultado do meu exame e ali eu descobri então que eu estava com um câncer de colo de útero. Naquele momento eu perdi o chão, né? Eu me dei conta de que eu não tinha dado a devida atenção para aquilo, né? Eu me dei conta de que eu não tinha dado a importância que aquilo tinha, mas era o que eu tinha naquele momento, né? Eu tinha que, de alguma forma, lidar com aquilo. Então, o meu câncer, ele foi um câncer de colo de útero. Eu fiz a cirurgia de remoção, fiz tratamento de rádio, de quimioterapia. Toda essa história do tratamento eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos, mas esse vídeo de hoje, ele era basicamente para contar um pouquinho sobre a minha história e as minhas origens e compartilhar isso com vocês.
Mais detalhes sobre toda essa jornada que eu enfrentei com o câncer, eu conto nos próximos vídeos. Espero vocês lá, até mais!